Está visto que é uma sala pequena para esta comissão, não é verdade? Ora bem, é de praxe parlamentar que nesta primeira sessão em que se instala a comissão e se dá posse, sejam lidos os nomes dos deputados e deputadas efetivos e suplentes da comissão. Sendo assim, pelo grupo parlamentar do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, Ana Isabel Ferreira, Ana Silveira, Bruno Faria, Carolina Marques, Célia Freire, Inês Barroso e Pedro Alves. Pelo grupo parlamentar do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, José Carvalho, Manuela Tender, Maria José Aguiar e Rui Cardoso. Pelo grupo parlamentar do PS, Aida Carvalho, Porfírio Silva, Rosa Isabel Cruz, Sandra Lopes, Sofia Canha. Pela Iniciativa Liberal, Angélica da Teresa. Pelo LIVRE, Filipa Pinto. Pelo PCP, Paula Santos. Pelo que não está. E pelo CDS, Paulo Núncio. Passando aos suplentes, pelo PSD, Andreia Neto. Carla Barros. Emílio Guerreiro. Germana Rocha. João Pedro Louro. Joaquim Barbosa. Manuela Carvalho e Sónia dos Reis. Pelo Chega, José Barreira Soares, Patrícia Almeida, Pedro Tavares, Rita Matias e Rui Afonso. Pelo PS, Eduardo Pinheiro, Elsa Paes, Mariana Vieira da Silva, Miguel Cabrita e Sofia Pereira. Pela Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Pelo LIVRE, Isabel Mendes Lopes e Patrícia Gonçalves. Pelo PCP, Alfredo Maia. E pelo CDS, João Pinho de Almeida. Bom, lidos os nomes das deputadas e deputados efetivos e suplentes da Comissão, pergunto ao grupo parlamentar do Chega, a quem cabe a presidência desta Comissão, quem indica para presidente. Senhora Presidente, o grupo parlamentar do Chega pretende indicar a senhora deputada Manuela Tender. Certo, muito obrigada. Ao grupo parlamentar do PSD, que indica o primeiro vice-presidente. Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD indica para vice-presidente da Comissão a deputada Célia Freire. O grupo parlamentar do PCP deveria indicar o nome do segundo vice-presidente, mas não está presente nesta sessão. Portanto, isto terá de ser feito mais tarde. Sendo assim, e com esta falta, que terá de ser suprida numa próxima sessão, está instalada a mesa da Comissão e, portanto, eu peço à senhora Presidente da Comissão, Manuela Tender, que tome lugar à minha direita. É da praxe parlamentar que, nas tomadas de posse, na instalação das comissões, quem as instala prefira algumas palavras breves, e é com gosto e também esta comissão está muito agitada. E também com brevidade que o faço, até porque, como sabemos, temos hoje todos um calendário apertado de tomadas de posse das diversas comissões e plenário a começar às 15h30. Por isso eu diria apenas que o direito à educação, enquanto dever do Estado, que deve promover a democratização do ensino, constitucionalmente consagrada, de resto, como uma forma de combater as desigualdades, não apenas as desigualdades em matéria diretamente ligada com a educação, mas económicas e sociais. A educação é vista na Constituição como uma forma de combate a todo o tipo de desigualdades. É por isso o guião constitucional mais do que suficiente para percebermos a centralidade do tema da educação, não só no debate parlamentar, como na sociedade portuguesa. Acresce que esta Comissão junta uma outra área de uma enorme dignidade e também complexidade em termos práticos, que é a área da ciência. Também a ciência é tratada pelo legislador constitucional como uma área nobre. A promoção da investigação,
do acesso à investigação, a democratização da ciência também ela, é também um objetivo constitucional. Portanto, a Comissão junta, neste caso, duas matérias fundamentais que têm cada uma delas problemáticas específicas muito relevantes e que aqui se entrecruzam nos objetivos e na prática do trabalho da Comissão. A Comissão elaborará certamente nos próximos dias um plano de atividades e tem muito por onde trabalhar, quer na área da educação, quer na área da ciência. Em relação à área da educação, e para além dos temas, digamos, tradicionais, aqueles que são recorrentes em cada ano letivo e também em cada comissão de educação, estão colocadas nos últimos tempos sobre a mesa e na opinião pública problemáticas novas, que têm sobretudo a ver, no caso do ensino superior, com a dimensão assustadora que ganha o problema da saúde mental, com estudos recentes que conhecemos todos, que colocam os estudantes do ensino superior numa situação de risco, com mais de 50% a considerar-se em situação de burnout e mais de 40% a consumir substâncias psicotrópicas. É, para além de todos os temas que a Comissão de Educação tradicionalmente trata, certamente um tópico novo que tem de ser abordado com profundidade e com preocupação. Acresce também a temática mais recente do uso dos telemóveis nas escolas. Não que o uso seja recente, a problemática é que é. E a necessidade de buscar caminhos de equilíbrio e de razoabilidade no que diz respeito à utilização dos telemóveis por crianças. Portanto, como se não bastassem todos os temas que a Comissão de Educação sempre tem de abordar, que têm a ver com as questões relacionadas com o parque escolar, com a situação das nossas escolas, com a necessidade de investimento na reconstrução e na construção de novos edifícios destinados à área da educação, com a questão da falta de professores. Há também temas novos que a Comissão de Educação certamente abordará. E, portanto, juntas estas duas matérias, não falta trabalho à Comissão de Educação e Ciência. Aquilo que eu posso fazer neste momento é desejar que as deputadas e os deputados desta Comissão abracem estes desafios, que são duplamente importantes, com a energia e o entusiasmo que me parece que estes temas, ambos os temas, merecem. Eu ia passar a palavra à Sra. Presidente e será o momento de eu própria me despedir, mas entretanto chegou a Sra. Deputada Paula Santos. O PCP deveria indicar o segundo vice-presidente da Comissão, portanto, podemos aproveitar para resolver esta pendência. Sra. Deputada, se faz favor. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e todos os senhores e senhores deputados. Vice-Presidente serei eu própria, Sra. Vice-Presidente. Certo, Sra. Deputada. Portanto, está completa a mesa com a Presidente e as Vice-Presidentes desta Comissão. Eu estava mesmo a despedir-me e é isso que vou fazer, desejando a todas as senhoras e os senhores deputados um bom trabalho e, sobretudo, nestas duas matérias, um trabalho feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos, a nossa equipa de apoio à Comissão e a todos os assessores presentes. Votos de boas-vindas, de muito bom trabalho e que os nossos trabalhos sejam, de facto, muito profícuos e que haja um bom ambiente de trabalho na Comissão. Da minha parte, dizer apenas que é uma grande honra presidir a esta Comissão de Educação e Ciência e que abraço, naturalmente, esta designação com toda a responsabilidade, que procurarei sempre desempenhar estas funções com a natural isenção que elas pressupõem e que estarei disponível sempre para ouvir todas as senhoras e senhores deputados que o entendam e para, naturalmente, em diálogo conseguirmos grandes conquistas nestas matérias da educação e da ciência.
Estando já definida a mesa e, portanto, saudando também os senhores vice-presidentes, cabe-me fixar o horário, o dia e a hora das reuniões. Habitualmente, a reunião da Comissão de Educação e Ciência decorre à terça-feira às 15h. Eu pergunto se os grupos parlamentares pretendem manter esta tradição ou se há alguma proposta de alteração que queiram colocar. Senhora deputada, faça favor. Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Eu julgo que, relativamente a esta comissão, se não estou em erro, as reuniões realizavam-se na quarta-feira de manhã. Não? Pronto, a minha eu tinha a indicação que era na quarta-feira de manhã e, portanto, aquilo que eu gostaria de propor era que, efetivamente, fosse na quarta-feira de manhã, naturalse, se concordasse. Não, a praxe é que tem decorrido já muitas legislaturas à terça-feira às 15h. Portanto, o que nós temos de decidir é se mantemos esse dia e essa hora ou se optamos por outro dia. Naturalmente que haverá sempre sobreposições com outras comissões. Senhora deputada Paula Santos, queria usar a palavra, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, nós nesta legislatura, ainda porventura irá ocorrer ainda mais vezes, já sempre sobreposição de reuniões, de comissões, isso é uma evidência e procuramos sempre procurar as melhores soluções para todos conseguirmos participar nas reuniões das comissões e nesta legislatura, com mais uma comissão, muito provavelmente haverá dificuldades acrescidas para compatibilizar os diversos trabalhos na Assembleia da República. Mas, Sr. Presidente, da nossa opinião, deveríamos manter a terça-feira à tarde, como tem sido o hábito, a reunião desta comissão. José Aguiar também tinha pedido a palavra, faça favor. Muito obrigada, boa tarde a todos os presentes e desde já as boas-vindas a todos, aos que vêm da legislatura anterior e aos que estão aqui pela primeira vez. E a esse propósito, pronto, era da nossa parte, e eu também como, portanto, nas funções que depois à frente iremos designar, e há aqui vários mais deputados da nossa bancada que têm comissões onde são efetivos também no mesmo horário, exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. O que complica um bocadinho daí, talvez, pronto, estarmos aqui e propor também uma alteração do dia e horário também. Para provavelmente, portanto, teria de ser a quarta-feira de manhã, não é? Muito bem. Eu pergunto ao grupo parlamentar do PSD e ao do PS também que se pronunciem. Sr. deputado Pedro Alves, faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Da parte do PSD, e mantendo aquilo que é a tradição de há muitos anos, a esta parte, vamos manter a realização da comissão às terças, às 15h também, não por procurar coordenar com o trabalho de todos os outros deputados, todos nós temos comissões também a decorrer a esta hora, e eu também estou integrado numa comissão à terça à tarde que decorre, mas penso que será a forma mais ajustada, uma vez que as comissões também se têm procurado manter o mesmo horário de funcionamento e, nesse sentido, proporíamos que se mantivesse às 3 da tarde de terça-feira. Sr. deputado Porfírio Silva, do PS, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que aproveite a oportunidade para felicitar por esta função que vai continuar a desempenhar. Espero que continuará a servir esta Comissão a proveito de todo o nosso trabalho e cumprimento também todos os colegas que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Há sempre inconvenientes e convenientes num ou noutro slot para as nossas reuniões. Do ponto de vista do grupo parlamentar do PS, é preferível manter esta estabilidade que, de facto, tem algumas legislaturas e que, apesar de tudo, na organização dos grupos parlamentares, pelo menos no nosso caso, essa previsibilidade permite enfim, acomodar melhor, em termos de instituição de trabalho, as inconveniências que sempre surgirão. Portanto, da nossa parte, acompanhamos a ideia de manter o horário de terça-feira às 15 horas. Muito obrigado. Muito bem, então está assim definido por maioria. A reunião da Comissão de Educação e Ciência decorrerá
à terça-feira, às 15, como vem sendo habitual nas anteriores legislaturas. Relativamente ao regulamento da Comissão, os serviços vão distribuir a todos os senhores e senhoras deputadas o regulamento em vigor, que estará em vigor até à aprovação do novo regulamento, e propunhamos que fizessem uma leitura o mais rapidamente possível, no sentido de verificar se é preciso proceder a alguma atualização para, se possível, conseguirmos aprovar ainda na próxima reunião ou na seguinte o regulamento da Comissão a ficar em vigor para esta legislatura. Relativamente agora aos coordenadores dos grupos parlamentares, eu ia pedir que me fizessem a indicação. Começo pelo grupo parlamentar do PSD. Quem é que vai ficar a coordenar o grupo parlamentar na Comissão de Educação e Ciência? Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como coordenadora da nossa comissão, a deputada Inês Barroso, e como vice-coordenadora, Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigada. Da parte do grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, serei eu própria a coordenadora aqui na Comissão de Educação. Ainda não designamos quem será o vice-coordenador, depois daremos essa informação. Muito bem, muito obrigada. Da parte do grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Porfírio. Sra. Presidente, o Partido Socialista em geral, não só o grupo parlamentar, está numa fase de transição de direção e, portanto, as coisas estão mais ou menos definidas, mas peço desculpa de não fazer hoje a indicação formal, uma vez que brevemente teremos outra direção, outros coordenadores e não seria apropriado estar agora aqui a falar em nome do que virá no futuro. Peço desculpa, mas de qualquer maneira não poremos nenhum problema ao desenvolvimento dos trabalhos pelo facto de estarmos ainda nesta fase de transição. Muito obrigado. Muito bem, compreendemos, muito bem. Da parte da Iniciativa Liberal. Senhora Presidente, serei eu própria como coordenadora e como suplente, a deputada Joana Cordeiro será a vice-coordenadora. Muito obrigada. Da parte do LIVRE. Sra. Presidente, serei a coordenadora e a vice-coordenadora será a Patrícia Gonçalves. Obrigada. Parte do grupo parlamentar do PCP. Serei eu, Sra. Presidente. Vai acumular funções. Da parte do CDS-PP. Não está presente, depois indicará. Não está, pois não? Não. Então, agradeço as indicações. Tenho ainda um outro pedido para fazer, no sentido de conseguirmos cumprir os prazos definidos para a apresentação do nosso plano de atividades e do orçamento da Comissão para esta primeira sessão legislativa. A primeira sessão legislativa vai decorrer de 26/6, portanto 26 de junho, que é hoje, até 14 de setembro de 2026. Portanto, temos um ano e mais uns meses, e, portanto, o que eu pedi era que indicassem, que fossem pensando em propostas de atividades a incluir no plano de atividades e para podermos fazer até ao dia 18, o que está previsto é a aprovação na reunião da Comissão do dia 8 de julho, do plano de atividades. Portanto, o que é assim, de facto, em termos de prazos, é um pouco apertado, porque nós queríamos aprovar isto ainda antes da suspensão dos trabalhos. Se os grupos parlamentares conseguirem organizar-se de forma a trazerem alguma proposta de atividade, não é preciso para a legislatura toda, é apenas para a primeira sessão, não é? E, portanto, se cada grupo parlamentar trouxer uma ou duas atividades, já ficamos com um plano de atividades muito rigoroso. Definíamos também o prazo para o envio das propostas dos grupos parlamentares. E eu peço aqui a vossa concordância, se entendem que conseguem cumprir o prazo de envio das propostas até ao dia 2 de julho, para depois marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores no dia 3, por exemplo, no dia 3 de julho, e aprovarmos em comissão no dia 8 de julho. Seria a forma de cumprirmos o calendário previsto. Não sei se entendem que é muito apertado,
É muito apertado. Então damos até o dia 8 de julho para a apresentação. É que depois metem-se as jornadas. Sim. Não se pode aprovar, não. Entendem que até dia 3, portanto era até dia 2 de julho ou até dia 3 é muito apertado. Sim. Mais. Então até dia 8 e depois tentamos aqui marcar reunião de mesa e coordenadores nessa semana, do dia 8, e aprovar na semana seguinte, na reunião da semana seguinte, terá de ser, não é? Muito bem. Também fica o pedido para a sugestão de propostas para a criação de grupos de trabalho. Nós temos, na legislatura que terminou, tínhamos a funcionar o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, que certamente todos conhecem, e o grupo de trabalho para a avaliação da Lei número 62 de 2007, de 10 de setembro, o regime jurídico das instituições do ensino superior. Eram os dois grupos de trabalho que estavam em funcionamento. Peço também aos grupos parlamentares que ponderem se pretendem acrescentar mais algum grupo de trabalho e se faz sentido manter estes, dado que todos certamente estarão cientes das vantagens e da importância destes grupos que estavam em funcionamento, mas de qualquer maneira a Comissão é soberana e cada legislatura, não é, toma as suas decisões. Portanto, deixo então à consideração dos grupos parlamentares se mantemos estes dois grupos de trabalho e se eventualmente entendem que há necessidade de criar mais algum ou não. Depois, relativamente ao programa Parlamento dos Jovens, precisamos também aqui, eu peço desculpa nesta primeira reunião, estar já a trazer tantos temas de trabalho e a definir prazos, mas de facto a iniciativa de Parlamento dos Jovens desenvolve-se nas escolas nos anos letivos. Nós estamos no fim do ano letivo e precisamos definir o tema do Parlamento dos Jovens para o próximo ano letivo, para que os jovens logo em setembro, outubro, contactem com o cartaz, com o tema e comecem a programar as suas inscrições. Nesse sentido, nós pedíamos que os senhores deputados pensassem nos temas... Sim, muito bem. A equipa do Parlamento dos Jovens... enviou uma proposta para a Comissão e será distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Para quem não conhece o programa, na fase final, portanto, o programa desenvolve-se em três fases, na fase escolar e depois na fase distrital, com sessões distritais ou regionais, para as regiões autónomas, e depois na fase nacional. Este ano, dada a dissolução da Assembleia da República, a fase final não contou com a presença de deputados. Veio apenas o Sr. Presidente da Assembleia da República, nenhum de nós participou. Mas, de uma maneira geral, o programa Parlamento dos Jovens conta com uma participação muito ativa por parte dos deputados, quer nas sessões escolares, quer nas sessões regionais ou distritais e depois também na sessão nacional. Na sessão nacional são recolhidas propostas de temas para, que os jovens indicam como possibilidade de tema a ser trabalhado nas próximas sessões do Parlamento dos Jovens. E são esses temas que nos vão chegar, que a equipa do Parlamento dos Jovens aqui do nosso Parlamento vai fazer chegar à Comissão para nós ponderarmos se entre os temas que os jovens propuseram há algum tema que tenha de facto importância, que faça sentido nós definirmos como tema da próxima edição do Parlamento dos Jovens. Se fosse possível, os serviços de apoio à Comissão vão distribuir esse documento e eu pedia que na próxima reunião pudéssemos já definir qual era o tema para que depois pudéssemos começar a elaborar o cartaz, a divulgação, etc., do programa. Também será
Naturalmente, a Comissão é soberana, mas a manter-se esta iniciativa, terá de ser constituído também um grupo que vai acompanhar estes trabalhos do Parlamento dos Jovens aqui na Comissão, que era o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, e então cada grupo parlamentar indicaria também um elemento, um deputado ou uma deputada, para integrar este grupo do Parlamento dos Jovens. E julgo que está sobre estas, não é preciso entrar em mais detalhes. Se houver alguma dúvida da parte de quem está de novo e que nunca ouviu falar do programa, também estejam à vontade para perguntar, está bem? Relativamente à data da próxima reunião da Comissão, ficaria definida já então no dia 1 de julho, às 15, não é? Na próxima terça-feira, às 15. Nós já temos algumas iniciativas legislativas para distribuir. Temos de apreciar a admissibilidade de uma petição, a petição número 152/16ª, primeira sessão legislativa, pela urgente valorização da carreira docente, cujo primeiro peticionante é a FENPROF, precisamente, a Federação Nacional dos Professores. Temos também, então, a apreciação da proposta de regulamento da Comissão, que procuraríamos definir já e aprovar na próxima reunião, e depois o funcionamento normal das comissões, que está previsto decorrer até ao dia 18, não é? Mas penso que estão todos informados também disso. Nas outras comunicações, só queria informar que está agendado para discussão no plenário do dia 3 de julho uma matéria que tem a ver com a nossa Comissão, a petição número 120/16ª primeira, por uma inclusão efetiva nas escolas, desencadeada pelo movimento por uma inclusão efetiva. Portanto, é já no dia 3 de julho. O grupo, enfim, enviou-nos algumas recomendações, além da petição, pediu muito o envolvimento da nossa Comissão nesta matéria para uma efetiva implementação do Decreto-Lei 54/2018, e, portanto, há umas considerações que eles teceram e que eu vou pedir aos serviços também que façam chegar aos grupos parlamentares, no sentido de todos serem sensibilizados para aquilo que este movimento entende ser de extrema relevância. Depois, eles pedem também que nós peçamos ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o mais rapidamente possível, informação sobre um estudo que o Ministério terá pedido e que ainda não foi divulgado, sobre medidas de melhoria a implementar em setembro de 2025, relativamente a esta temática da inclusão. Bom, eu julgo que as informações mais pertinentes são estas, é a primeira reunião. Esta é uma comissão que tem muito trabalho, há muita matéria e quem já esteve sabe, e portanto temos de ir tentando cumprir prazos, senão depois isto fica uma coisa um pouco ingerível, que todos temos de ter essa responsabilidade de fazer o esforço para cumprir os prazos, para que as coisas decorram com normalidade. Só uma última nota sobre os contactos dos senhores deputados e das respectivas equipas de apoio. Bom, isto tem a ver com o cumprimento do regime geral de proteção de dados. Naturalmente, depois de nos enviarem um primeiro e-mail, os serviços de apoio vão dar-nos nota dos dados. Eles possuem naturalmente o nosso e-mail e o nosso número de telemóvel e vão dar-nos nota da finalidade para a qual obtiveram esses elementos e o enquadramento no âmbito do qual eles podem ser usados. Naturalmente não há cedência de dados para outros fins, é apenas para esta comunicação entre a Comissão e os deputados e os serviços de apoio, que são os nossos assessores parlamentares. Muito obrigada a todos, votos de um excelente mandato e até terça-feira. Muito obrigada.